Estamos de volta, agradecendo sempre o carinho e a audiência do nosso público. Quero mais uma vez agradecer também a presença hoje da nossa convidada, a dermatologista Aline Talarico. Muitas perguntas chegando, viu, Aline? E muitos elogios, né, por parte dos nossos telespectadores. Que bom que vocês estão gostando da nossa entrevista. A gente vai continuar a nossa prosa nesse bloco com dicas, informações sobre picadas de insetos. Você que tem alergia, você que sofre com coceira, vermelhidão, tem muita informação bacana nesse bloco e a gente vai responder várias dúvidas que chegaram pelas redes sociais e também através do nosso call center. Eu quero só reforçar, gente, que daqui a pouquinho o quadro Bom Sabor vai trazer uma receita de cuscuz de quinoa com legumes. É uma opção aí saudável e leve para sua terça-feira. E ainda hoje tem dica de crochê com a Marta Araújo. Ela vai ensinar uma capa de almofada belíssima. Crocheteiras de plantão, fique de olho. Daqui a pouquinho tem uma dica incrível para vocês. Recebemos uma pergunta muito interessante, doutora, e eu queria comentar e falar com você sobre ela. Vamos colocar na tela, então? Você que está acompanhando aí o Mulher.com nessa terça-feira, hoje o nosso tema da entrevista são as picadas de insetos. Existe algum tratamento para não ser mais alérgica à picada de abelhas? Alguma vacina? Tratamento imunológico? A Luciana está perguntando pra gente. Obrigada, Lu. Lu, participou pelas redes sociais. Mande sua cidade, seu estado, tá? Pra gente poder mandar beijo e prestigiar a região onde você mora. Existe alguma vacina pra gente interromper, bloquear essa alergia? Então, é assim, as abelhas, elas nos ferroam, como a gente estava conversando, inoculam o veneno e em quem tem o processo alérgico, isso pode ter uma reação não tão simples quanto na maioria da população. E a pessoa pode ter uma reação anafilática. Isso, quem diz pra gente se a pessoa tem uma propensão maior ou não a ter esse tipo de reação, é a primeira picada. Ela vai nos direcionar. Então, o paciente vai ter que ser levado a um alergologista ou a um médico dermatologista especialista em alergia para fazer a dessensibilização. Como funciona a dessensibilização? Muitos pacientes chamam de vacina. Então, o alérgeno ele é colocado aos poucos no paciente para que ele não desenvolva um processo anafilático de cara. O que é um processo anafilático? O paciente tem queda de pressão, sensação de morte iminente. É a história daquele filme que a gente conhece, né? Do menininho e da menina que acabam pegando um monte de abelhas e isso acontece realmente. Meu primeiro amor, né? Exato, exato. Então, é importante o paciente ter noção do grau de gravidade da sua doença, procurar o alergologista e fazer essa dessensibilização. É efetiva para abelhas e vespas em torno de 80% a 90%. É muito grande a efetividade, salva a vida de um paciente que realmente tem essa tendência. E o tratamento é longo, tem várias especificações. São várias etapas? São duas etapas, indução e a manutenção, mas o tratamento é em torno de 3 a 5 anos. Olha, mas bem é longo. bastante efetivo. Para aqueles que não têm resolução completa da alergia, ele tem uma melhora e as picadas sucessivas, elas são muito menos importantes, as reações. Então, tem sim uma melhora importante e muito expressiva na vida do paciente, né? Você falou das vespas e chegou uma pergunta de uma grávida. Ok. Quero aproveitar, então, compartilhar com o nosso público e pedir para que você oriente aí, agradecendo, né, todas as gravidinhas, as gestantes que estão acompanhando o nosso programa. Tati, estou grávida e hoje fui picada por uma vespa. A minha mão está doendo muito e começou a inchar. O que devo fazer? E acho que, com certeza, o fato dela estar grávida, né, assusta um pouquinho. Grávida é um problema até para a própria grávida, né? Porque fica muito receosa, A gente né? fica Muita com coisa medo não de pode. tudo. Exato. A questão da tem picada medo da de vespa tudo. que ela comentou. Então, a vespa, ela é mais ou menos da família da abelha e ela normalmente não deixa o ferrão, diferente da abelha. Então, a gente não tem que se preocupar em tirar o ferrão da vespa. E o ideal é fazer gelo, compressa fria e se começar a doer muito, incomodar muito, procurar um pronto-socorro, uma unidade de atendimento de emergência e lembrar que as vespas, assim como as abelhas, elas podem gerar um processo inflamatório e alérgico. Então, é importante procurar ajuda quando a gente tem dúvidas, principalmente em casos de gestantes, idosos. Eu acho que sempre a prevenção é o melhor remédio. Tem alguma dúvida? Procura o posto de atendimento mais próximo da sua casa, tire as suas dúvidas e que você vai ficar muito mais segura e ponto, resolve o problema. Então você orienta ela a ir num postinho de saúde, Sim. mesmo, né, numa unidade, no hospital, para dar uma olhada. Não? Exato. Você comentou do ferrão da abelha, o pessoal está perguntando, obrigada, viu gente, bombando aqui nas redes sociais, nessa entrevista do dia, se precisa retirar o ferrão da abelha, quando a gente recebe aí.
Então, falamos do ferrão, ela inocula o ferrão e a abelha morre. Então, o ferrão, ele não vai jogar o veneno todo de uma vez, ele vai jogando aos poucos, não demora muito tempo para que isso aconteça, mas ele joga o veneno aos poucos. Então, se a gente conseguir tirar o ferrão dessa abelha com cuidado e delicadeza, também não adianta apertar, porque senão a gente estoura todas as vesículas que guardavam esse veneno. Então, a gente tirando o ferrão, a gente tem um menor processo inflamatório e talvez alérgico desse paciente. Se o ferrão ficar lá dentro, doutor, o corpo com o tempo ele absorve aquilo? Não, ele vai expelir, porque é um corpo estranho. O ferrão é um corpo estranho, ele só foi usado como um meio para levar o veneno da abelha até a gente. Então, se a gente não tirar ele, com o tempo gera um processo inflamatório local e expulsa esse ferrão, como faz, por exemplo, quando a gente, em alguma cirurgia, fica alguma coisa, um fiozinho, tirou os pontos, ficou um pedacinho de fio, gera um processo inflamatório até que você fala, saiu o ponto. E é isso que acontece, é um processo de corpo estranho, de expulsão de corpo estranho. Perfeito. Falamos sobre vespa, abelha, um pouquinho, né, dos pernilongos. Chegou pergunta também para nossa equipe sobre aranha. Eu vou pedir para você esclarecer. Coloca na tela, diretora. Olha lá, gente. O Flávio. Como proceder em relação à picada da aranha? Boa pergunta, viu, Flávio? Obrigada também pela sua participação e audiência. Muitas dúvidas, né, as pessoas têm em relação à aranha. Quais são as principais orientações nesse sentido, doutor? Tá. Então, você falou no começo do programa que a gente convive com esses bichos. E é isso, a gente tem que aprender a conviver, lembrar, a aranha, o maior índice de acidentes que a gente tem é com a aranha marrom, que é uma aranha do gênero Loxosceles. Ela gera uma doença que se chama loxoscelismo. Não precisamos saber de nada disso, o que a gente precisa saber é que a aranha ela não vai picar se ela não for incomodada, ela não vai te atacar. Ela só pica quando a gente espreme ela na roupa ou em algum momento e o ferrão vai jogar o veneno. O veneno da aranha marrom, ele pode gerar um processo de necrose local e não é só local, ele pode sim ter manifestações sistêmicas. Então tem que ficar atento quando for picado por uma aranha, sempre procurar, se possível, levar ao centro de atendimento a que você for a aranha, porque o médico olhando ele consegue saber se é ou se não é e tem às vezes indicação de ser feito o soro contra ao veneno da aranha. Então a gente tem uma resposta boa, porque em alguns casos, quando você tem óbitos por conta de picada de aranha, normalmente é por insuficiência renal ou por alterações do sangue. Então é importante fazer esse acompanhamento e ficar tranquilo em alguns casos e em outros casos, quando necessário, ter a assistência necessária, dependendo da gravidade. Muitas perguntas, doutora, mas muitas perguntas aqui. Que bom. Telespectadores falando, Tati, em casa eu misturo álcool com cravo. Isso ajuda? Aí tem uma outra telespectadora, Tati, na minha casa eu faço uma mistura de álcool com arnica, aprendi com a minha avó. Aqui em casa eu acho ótimo, queria saber a opinião da doutora. Enfim, eu tô vendo aqui que o pessoal mistura tudo quanto é coisa com álcool, é arnica, é cravo. Responde pra gente daqui a pouquinho? Sim. Fiquei curiosa, viu, minha amiga? Será que funciona? Vamos conversar com a médica dermatologista sobre isso?